Ocupante da presidência e ministros ficam constrangidos com a pequena presença de militantes. Dá uma olhada nisso, Silvio Grimaldo. Dava para ver o asfalto do estacionamento. Não, só dá para ver o asfalto. Você só vê aquelas manchas de asfalto. Dá para contar com o dedo isso aí. Oi? Dá para contar com o dedo. Dá para contar com os dedos. E o melhor comentário foi do Nicolas Ferreira, do deputado Nicolas Ferreira. Um boneco do Bolsonaro atrai mais gente. Um boneco. É verdade. Entendeu? O ocupante da presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, PT, irritou-se nesta quarta-feira, 1º de maio, com o baixíssimo número de militantes que compareceram a um ato de comemoração ao Dia do Trabalho, organizado pelas centrais sindicais em São Paulo. O evento, realizado no estacionamento do estádio do Corinthians, em Itaquera, causou constrangimento entre ministros e apoiadores de Lula. E olha quem estava lá, Silvio. O vice-presidente Geraldo Alckmin, os ministros Aniele Franco, Alexandre Padilha, André Fufuca, Cida Gonçalves, Luiz Marinho, Paulo Pimenta, Paulo Teixeira e Silvio Almeida. Se continuar assim, Silvio, em breve vai ter mais gente no palco do que na plateia. Olha, Briguei, né? Quase. Então, porque eram só celebridades, né? Porque ainda tinha os Aspones no palco. Claro. Né? Mas não duvido. Né? Agora, o que o Lula quis dizer com o evento foi mal convocado? Eu não consigo imaginar. O que é um evento bem convocado? Seria um evento em que a convocação envolve um determinado produto alimentício? Será? Né? Hã? Será que não teve mortadela o suficiente? É isso aí. Brigueiro, é óbvio que isso aí tem a baixa popularidade do Lula. Quer dizer, baixa popularidade. Isso aí a gente está sendo até generoso, né? Porque para a popularidade ser baixa, ela precisa existir, em primeiro lugar. Né? Assim, o Lula não tem popularidade alguma. Né? Quem que falou até esses dias para nós que fez um estudo aí das presenças do Lula em eventos e tal, ele só aparece em evento fechado desde a eleição da Dilma. Né? Meu Deus, é muito tempo, hein? É um prisioneiro, né? É um prisioneiro. Ele é um prisioneiro. É só em evento fechado, evento controlado, né? Mas, então tem o desgaste, óbvio, da imagem do Lula, né? É o presidente que ganhou a eleição sem povo, né? Ele tem voto, mas não tem povo, é um mistério, né? Ele ganha a eleição, mas não tem os eleitores. Exatamente. Né? É isso. É o eleito sem eleitores, né? E não consegue juntar meia dúzia de gente. A gente estava comentando essa semana que o governo Lula não tem nenhuma marca, assim, um cartão de visita, por pior que seja. Né? Que no primeiro não tem substância, né? Mas é um governo sem substância. Mas não tem nem slogan mais, Briguinho. Porque o primeiro tinha, assim, o Bolsa... Primeiro, antes do Bolsa Família era o Fome Zero. Fome Zero. Tinha o Fome Zero. Aí o Fome Zero era só isso mesmo, era marketing, né? Aí virou o Bolsa Família. Aí daí tinha pelo menos o Bolsa Família, para fazer alguma coisa. Aí depois a Dilma tinha o PAC, teve Minha Casa Minha Vida. Sim. Né? O Lula ainda fez, na época, zerou o IPI da linha branca, lembra? Sim, sim. Então você podia ir na Casas Bahia e torrar o seu dinheiro. Casas Bahia que pediram agora recuperação judicial, né? Mas esse governo agora não tem nada, assim, não tem uma política pública, não tem nada, uma agenda para nada. Assim, a gente estamos 1 ano e meio de governo e o governo ainda não disse para que veio. O que vai fazer, o que está pensando, se tem algum projeto, não tem nada. Por pior que seja, mesmo que a gente possa, assim, depois bater no programa, falar que isso é uma porcaria, etc. Mas nem isso eles têm. Não tem nada. Tinha lá uma passagem aérea de R$200, umas coisas absurdas. Aí o subsídio para comprar um carro popular do ano, que flopou também. Não tem nada. 40 ministérios para isso. Não tem política educacional, não tem política para as universidades. Aliás, está fazendo um corte gigantesco nas universidades, que estão em greve. Né? Não tem política para a saúde, é só ver, né, os brasileiros que estão morrendo de dengue pela incompetência criminosa da Nízia Trindade. Não tem política habitacional. Na economia tem uma política, que é o seguinte: aumentar a arrecadação. Aumentar a arrecadação. Basicamente é isso. E para onde vai o dinheiro a gente não consegue saber. Né? Parece que 56% da arrecadação está gasto só para rodar a dívida, né? Com o encargo da dívida. Qual o resto?
Investimentos. Não tem investimento. Não tem A investimento. única coisa que o Lula faz é investir no consumo, quer dizer, não é investimento, né? Sim. Sim, criar essas oportunidades de tentação para o povo de torrar o dinheiro que não tem, né? Que é o programa Desenrola, é justamente isso. Né? Você é irresponsável, gasta mal o seu dinheiro, se endivida, então o governo vai lá, vai pagar a sua dívida para você se endividar mais um pouco. Essa é a lógica do governo Desenrola. Veja, e é se endividar com consumo. Sim. Comprando cacareco, comprando secador de cabelo e máquina de fazer chapinha lá na Casas Bahia. Ou na Magalu, né, que daí é amiga do Lula. É basicamente a realização daquela frase do Bastiat, né? O Estado é a ilusão de que todos podem viver à custa de todos. Exatamente. É isso que eles querem fazer. Briguei. Mas, além então dessa ausência, vamos assim, de políticas, de uma marca do governo que engaja as pessoas, e também não faz muito sentido ir para a rua comemorar o Dia do Trabalhador, na semana que nós tivemos a notícia de que o desemprego aumentou para 8%, tem o seguinte: será que antes eles tinham a rua tão cheia quanto parecia? Porque qual é a diferença agora? Agora não tem aquele negocinho chamado imposto sindical, né? E você, que já foi de sindicato, sabe muito bem, melhor do que eu, como é que eram organizadas as manifestações populares antigamente. O Lula ligava para a CUT, né, ligava para a Força Sindical, ô Paulinho, né, não eu sou Paulinho, o Paulinho da Força. O outro Paulinho. O outro Paulinho. Eu estava no meio na época, mas não era eu, o interlocutor. Bota um sindicalista aí de um caminhão e manda para cá, uns 20 ônibus. Era assim, né? Coloca aqueles balões, lembra daqueles balões gigantes? Só o balão já tinha. Preencheria o asfalto ali. Já preenche, e era uma coisa... Mete os balões, aí você chama a família inteira do sindicalista, dá lá um arrego para cada um, uma diária, né? Paga uma diária, que normalmente era 50 pila mais um lanche, né? Enche de sindicalista e ocupa a rua. Só que para fazer isso precisa de dinheiro. Sim, e não tem. E os sindicatos não têm mais dinheiro, graças, né, ao nosso querido Paulo Martins. Sim. O grande arquiteto da ideia de acabar com o imposto sindical. Né? Mas, Silvio, eu conheço essa história de perto, né? Como você estava falando, eu era militante de esquerda e eu vi... Trabalhou no sindicato, né? Trabalhei em sindicato, trabalhei em 3 sindicatos. E eu vi quando essa história começou a mudar. Faz exatamente 30 anos. 30 anos. Não tô 30 anos. Em 1994. Começou a mudar ali. Eu me lembro, eu trabalhava num sindicato aqui, eu era assessor do sindicato, e a gente marcou uma manifestação contra o Plano Real. Contra o Plano Real. Contra o Plano Real. Contra o Plano Real. As pessoas saíram na rua. A ordem foi essa, contra o Plano Real, com toda a estrutura da CUT, saímos na rua. E eu me lembro, rapaz, de passar ao lado do terminal urbano. Eu me lembro dessa cena claramente. A gente na rua, com as faixas ali, né? Xingando o Fernando Henrique Cardoso, o Plano Real, né? Que aquilo ia ser uma enganação, ia ser um estelionato que nem foi o Cruzado. E eu me lembro. E aí eu vi os trabalhadores, cara, lá dentro do terminal urbano. Eu me lembro de um especificamente, ele falou: ó, vocês estão se danaram, porque ele viu que ali, o trabalhador entendeu que ali acabou o discurso do PT, entendeu? O discurso do PT começou a acabar ali. O cara dentro do busão, dentro do terminal, esperando para pegar o ônibus para ir para casa. Dizendo assim, vocês, cara, acabou para vocês, esquece, entendeu? O trabalhador descobriu aquilo, descobriu que o Plano Real, que foi no governo do Itamar Franco, né? Um dos melhores presidentes que a gente já teve, o Itamar Franco, sim, que deu esse espaço, né, para que deu as condições políticas para que o Plano Real fosse implantado. Isso é uma coisa que a gente não deve esquecer. Isso aconteceu há 30 anos. E o PT foi totalmente contrário ao Plano Real. E agora o Haddad disse que a reforma tributária deles é uma espécie de novo Plano Real, cara. Mas isso é muita palhaçada. Mas de onde? Porque todo o PT, cara, o PT fez greve nacional contra o Plano Real. Você lembra da greve você devia ser menino ainda.
Mas tinha uns 14, a 15. greve dos petroleiros, cara, deixou o país sem gás, tá? O país desabastecido, porque eles queriam destruir o Plano Real de qualquer maneira, porque a inflação era importante para eles, entendeu? Manter a inflação era importante para eleger o PT. Então, é isso que aconteceu. Então eu vi essa história começar a decair. Como é que o Lula voltou em 2002? Quando que ele conseguiu virar esse jogo? Quando ele se apresentou como seus antigos inimigos, como se ele fosse um social-democrata, entendeu? Quando ele posou de social-democrata, né? Então, fez uma ampla aliança, tal. Só que agora nós estamos conhecendo o verdadeiro Lula. O verdadeiro Lula é esse, é o Lula socialista mesmo. É o Lula do Foro de São Paulo, né? E esse daí é o seguinte: com o Lula, o governo Lula é o governo da dialética negativa, ou seja, é um governo de destruição. Tá? É a crítica radical de tudo que existe. Quando você chega a um governo com esse espírito de destruição, acontece isso. Eles não conseguem fazer absolutamente nada. Tudo que eles fazem é voltado para combater um inimigo. Sim. Combater. E esse inimigo é personificado no Bolsonaro, mas não apenas no Bolsonaro. Na metade do país que votou no Bolsonaro. Então, esse é o inimigo. Tudo que o governo Lula faz... A classe média. Tudo que o Lula faz é combater o Bolsonaro e aqueles que votaram no Bolsonaro, personificados pela classe média. É tudo isso que o Lula faz. Esse é o governo Lula. É um governo de destruição. Destruição dos seus inimigos políticos e destruição da classe média. É isso que eles estão fazendo. E eu acho interessante que tenha acontecido no estacionamento. Eu acho que isso é simbólico, né? Porque é o que representa o governo Lula. O governo Lula está estacionado, está parado. O governo Lula é um pântano, entende? É a imagem da estagnação. Tá? Então, nada melhor do que um estacionamento para personificar, para mostrar o que é de fato o governo Lula. E eu estava aqui... Mas é melhor a imagem, porque assim, não é só um carro parado, é um carro abandonado. Abandonado. Sabe aquelas cenas de filme assim, que o cara abandona um carro no cemitério Brooklyn, de automóveis. Cemitério de automóveis. Aí vai um sujeito lá e quebra o vidro do carro e leva o toca-fita. Sim. Aí vem outro e leva uma roda. Aí vem outro e leva um volante. É mais ou menos o que está acontecendo. Aí vem outro e arranca uma porta. Hoje. É isso. Né? O governo é o carro parado, abandonado, e cada um que chega lá leva um pedacinho embora. Agora tem outro detalhe histórico que eu queria ressaltar aqui. Foi no estacionamento do estádio do Corinthians, em Itaquera. Esse foi estádio construído pelo Lula, aliás. Foi construído pelo Lula, que foi o estádio da corrupção, meus amigos. É aquele que foi parece uma impressora, né? Parece uma impressora. Foi construído por quem? Quem é que construiu o estádio do Corinthians? A Odebrecht. Em 2011, a empreiteira... Estou lendo aqui uma matéria da época. A empreiteira Odebrecht decidiu construir um estádio para o Corinthians, como um agrado ao então ex-presidente Lula, torcedor fanático do time. A princípio, o presente custaria 400 milhões de reais. Despesa com a qual a construtora e o clube resolveram arcar sozinhos. Só que deu um problema aí, né? Houve uma mudança no projeto e o custo foi elevado para mais de R$1 bilhão. Que pariu. Numa operação financeira avaliada pelo governo da então presidente Dilma Rousseff, a mulher Sapiens, a Caixa Econômica emprestou boa parte dos recursos que faltavam. Meus amigos, é o seu dinheiro. Emprestou? Você emprestou o dinheiro. Você deu o dinheiro para construírem o estádio do time do Lula. E com todo respeito aos corintianos que não gostam do Lula. A maioria. Imagino que seja a maioria, né? A Caixa Econômica emprestou boa parte dos recursos que faltavam. Após vários atrasos no pagamento, o banco anunciou que executaria a dívida, mas logo depois voltou atrás. E não entrou na justiça para receber a dívida. Quer dizer,
A Caixa fez um péssimo negócio, sustentado por garantias totalmente frágeis e lastreado por, você sabe, né? Foi o presente. Foi o presente do PT Então, pro Corinthians, porque o Lula é corintiano. É isso aí. E é ali que aconteceu isso. Então, no estádio da corrupção, no estádio do desvio, foi marcado, então, o ato público do Lula. Quer dizer, é simbólico, tudo aí é simbólico, né? A baixíssima presença de manifestantes, número baixíssimo de pessoas, um palco que foi um palco imenso que foi montado ali, né? Quem que pagou esse palco? Precisamos saber quem que pagou esse palco. Eu acho que nós vamos descobrir daqui a pouco quem foi que pagou esse palco aí. Tá? Vamos ver. Porque falando desse negócio do palco, nem tudo ontem foi ausência e fracasso. Teve também campanha política eleitoral fora de época. Ou seja, teve crime eleitoral. É tudo que o Lula sabe fazer, meu.